Rádio. A rádio oficial de quem investe. Bruno Mazzoni, bom dia. Vai entender, Bruno Mazzoni. Te surpreende esse apetite pelo risco mais forte nessa sexta-feira? É a inflação na China muito mais fraca que anima os mercados globais? Fica à vontade para o destaque inicial e a gente já vai para os Estados Unidos. Bem-vindo. Bom dia, Léo. Bom dia, Diegão. Bom dia para vocês todos da rádio. Boa sexta-feira. Sextou. Léo, assim, se me surpreende ou não, eu acho que um pouco, né? Dados fracos inflacionários chineses eleva o tom, né, e o poder de fogo que tem o fiscal chinês para fazer medidas expansionistas. Então, o mercado hoje ele trada o crescimento chinês, o estímulo chinês, mas lembrando que é um trade anual, né? Desde o começo do ano tem sido assim. Então, acho que a China vai de solavancos, por isso que eu acreditei no começo da semana e acabou se concretizando hoje, né? Uma queda forte do DXY, do dólar, e mais força aí para as commodities por questões técnicas, mas também por questões de oferta e demanda ali interessantes para se olhar mais para o mundo crescimento chinês do que a inflação americana, tá? E os dados econômicos americanos deram colocaram um pouquinho de água no chope. E nós tivemos também durante a semana o Reino Unido, pela Liz Truss, colocando um pouquinho mais de expansionismo no seu pacote fiscal, que gerou para o dólar. Infelizmente, não foi essa semana, pessoal, que nós tivemos o dólar fraco durante ela toda e as commodities fortes. Mas sexta-feira é o sinal, tá? Então o minério de ferro sobe, o petróleo se recupera dos 87, dos 88, 89. Então a simetria para mim continua, Léo, embora eu tenha errado, não foi desde o começo da semana. A simetria técnica pró-commodities. Ainda acredito que, já que não foi essa semana, que o mês de setembro, semana que vem com certeza, vai ser mais pró-China, pró-emergente, pró-crescimento, tá? Com dados vindo menos piores de lá e o mundo querendo inflacionar um pouquinho as commodities, tá? Mais pró-risco, como você falou, e um enfraquecimento do dólar. É isso que eu espero e é isso que eu vou compartilhar com vocês logo nos gráficos aqui. Maravilha, Brunão. Destaque inicial do Bruno Mazzoni. Já vamos então para os primeiros gráficos. A gente geralmente começa com os gráficos americanos, passamos também pelo DXY, então bola com você. Vamos lá, Léo, para tentar explicar de maneira visual, acho que fica melhor para vocês que estão assistindo, pessoal, qual que era a minha tese na semana. Nós começamos, esse é o gráfico do dólar contra o Yen, contra a Libra Esterlina, contra o Euro, tá? Nós abrimos a semana dessa maneira aqui, ó, segundona. Foi esse candle aqui, para quem entende, é um candle que abriu bem no finalzinho aqui do prego, no começo, no finalzinho do prego, na cabeça do prego aqui, e fomos até um alvo meu técnico aqui, futurológico, e vendeu, tá? Chegou nesse alvo e teve muita venda, tanto que fechou aqui basicamente na abertura, fazendo aqui um candle bem vendedor. Isso foi na segunda. Na terça tivemos Powell, tivemos muita força para o dólar, infelizmente. Na quarta, nós tivemos, entre terça e quarta, nós tivemos algumas medidas expansionistas, principalmente ali a forjada no Reino Unido, fez com que o dólar ganhasse força. Terça. Na quarta, mais uma venda no dólar, mais um ponto de que, opa, vamos olhar para commodities, e as commodities nesse momento aqui, o petróleo estabilizando a queda depois de uma forte queda e o minério de ferro subindo. O minério de ferro só subiu essa semana, pessoal. Então, se tem uma empresa com potencial de alta, na minha opinião, é a Vale e continua sendo ela, tá? E ontem nós tivemos um dia de dúvida. Ontem foi um dia chato, que não liberou esse trade, tá, de inflação emergentes contra o dólar. Não rolou. Hoje teve a venda do dólar. Então, hoje é o dia da venda do dólar. No final da semana, começa a gerar um pouquinho de credibilidade para esse cenário. Opa, vamos olhar um pouquinho para o resgate das commodities. Não é um novo ciclo, não é uma nova máxima do minério de ferro histórica, tampouco do petróleo, mas é tecnicamente um momento que o mercado vai tradar crescimento. O mercado vai viver disso, pessoal. Nós estamos em um momento de contração econômica e também de políticas monetárias apertadas, mas nada cai em linha reta. Então é importante, eu abro essa sexta-feira aqui, uma sexta-feira pró-emergentes, pró-commodities, porque o dólar cedeu e, na minha opinião, tende a ceder mais, tá? É isso que eu imagino que vai acontecer com o dólar. Então, dólar cedendo, a curva de juros também americana estabilizando. Hoje é um dia mais pró-risco. Quando eu olho para o S&P, tá? O S&P pela primeira vez em quase mês, pessoal, abre com gap de alta. Então, o S&P futuro gapou para cima. Então, o enfraquecimento do dólar gera uma expectativa muito positiva para o S&P, porque é algo que estava sendo um problema, assim como o petróleo a 120, acima dos 110 ali, era um problema para o mundo, para competitividade, crescimento, o dólar também é.
tá? O endividamento das companhias e a falta de competitividade da própria indústria americana, já que a sua moeda está tão forte, seus produtos e serviços ficam mais caros. Então hoje a gente vê um dia pró-risco, tá? Que deve ser contaminado de maneira global, tá? Porque o dólar, que era o principal problema para os ativos de risco, hoje ele arrefece, tá? Hoje ele vem para baixo. Então, para começar a dar o start, hoje deve ser um momento globalmente positivo, tá? Para os ativos de risco. Todos eles estavam, commodities e índices, estavam com assimetria para cima. Tá? A gente vinha comentando aqui no Expresso, então estava mais para a parte de suporte do que da resistência na análise técnica. E só o dólar estava na resistência. Então, tomara que nós tenhamos o DXY cedendo. Hoje, talvez segunda e terça, torcemos. Tá? E os ativos de risco, os índices, as ações, recuperando um pouquinho. De novo, não é retomada de alta, reversão para alta. É só um momento mais positivo, mais pró-risco, Léo. Perfeito. Vamos lá então, no pique. Petróleo, minério de ferro, num dia marcado por um enfraquecimento do dólar e, portanto, mais empurrão para o risk. É risk on. Fala aí, Brunão. Muito bem, gourmetizando aqui, risk on. É isso aí. Sextou. Commodities é positivo. Sextou. Sensacional. Bom, eu tinha feito o logotipo da Amazon aqui ontem para vocês e concretizou, pessoal. Por mais que esse candle na análise técnica seja feio, ele rompa aqui em mínimas anteriores, seja um rompimento para baixo, né? Quem ali gosta de análise técnica vendeu porque foi um rompimento, tá? Ou está esperando vendas. Na minha opinião, não, pessoal. Por quê? Porque o cenário de 2022, segundo semestre, setembro, é um cenário de estabilização. É isso que eu estou querendo colocar para vocês há algum tempo aqui. Não acho que teremos tendência em setembro, quiçá outubro, tá? Então, dólar estabiliza, 108, 110 mil, né? Ali o dólar index. O petróleo entre 87, 85, 91, 111, tá? Essa é a estabilização. O minério de ferro eu já vou falar já já. Como o petróleo e o minério de ferro estão na parte de baixo da estabilização, do retângulo ali, estão na parte de baixo, por mais que o movimento técnico tenha sido vendedor, para mim só gerou oportunidade de compra. Tá? E talvez a gente tenha aí em algum momento hoje ou semana que vem a OPEC decidindo aí cortar mais um pouquinho de produção, tá? Se os dados econômicos da China não vierem fortes para as próximas divulgações, a gente deve ter a OPEC controlando. Então me parece que nós temos o topo feito, crise Rússia e Ucrânia, legal para nós, tá? Balancearmos os nossos investimentos e também ancorarmos nossa expectativa. E agora em 2022, mais próximo do fim do ano, a gente tem o fundo das commodities se formando também, pessoal. Certo? Então, estabilidade de commodities, juros logo chega, tá? Também acho que ano que vem, no máximo, teremos estabilidade. Talvez a gente viva aí os próximos 2, 5 anos de juros neutros no mundo inteiro. Tá? É isso que eu estou esperando, juros que nem vão ser expansionistas e nem contracionistas. Acho que essa é a próxima etapa da economia e do macro, da alocação macro. Então, commodities estabilizando, câmbio estabilizando, inflação estabilizando, juros estabilizando. Bom, vamos só olhar para os países, para a parte doméstica, tá certo? É isso que eu estou imaginando. Assimetria para cima no petróleo hoje, tá? E o minério de ferro também gerando credibilidade, ainda bem, certo? Segurou os tais 94. Qual que é o alvo, pessoal? 108, mínimo, tá? Então, até o minério de ferro não bater o 108, eu vou falar para vocês que é oportunidade, vale.com.br, vamos dizer assim, porque acho que a empresa tem tudo ali para subir. Eu já não lembro de cabeça o alvo específico, mas a gente fala na parte do mercado à vista, se alguém tiver dúvida sobre os alvos da Vale. Mas o minério de ferro, o petróleo, o DXY, enfim, todos fazendo aquilo que a gente projetou aqui no Expresso da Manhã. O DXY, infelizmente, não fez desde o começo da semana. Petróleo, minério de ferro, petróleo mais para o meio, minério de ferro desde o começo, e o DXY hoje sinaliza que, chega de alta para o dólar no curtíssimo prazo. Tá? Vamos ver como que serão as políticas do bloco europeu, Reino Unido, para ver se eles ganham a força e estabilizam esse dólar. Mas pelo menos hoje é um dia, como o Léo falou, risk on, aí bom para emergentes também. Pro Carlos Araújo, que já quer o tudo vai bem, pro José Luísio, pro Raul Nichelle, pra Neidinha Souza, pro Rodrigo Milan, bom dia com café e biscoito de queijo, esse é o nosso mineirinho, Rodrigo, pro Wagner Ortiz, pro Clube do Trade, pro Leandro Miranda, parceirão, sempre atento aqui às impressões do dólar, preocupado com a diluição do poder de compra, esse é o Leandro, pro Thiago Kendi, pra Sandra Tica e pro Anderson Pereira, você traz agora, Brunão, Dolfute Indifute, é o esquenta, mercado de futuro, bate a porta. Vamos lá, pessoal. Durante toda a alta do DXY,
tá, dessa semana, nós percebemos esse movimento para o nosso dólar. Nosso dólar é o caranguejo aqui. Vou dar um zoom para vocês. Então esse caranguejo já faz quase que metade do contrato, tá certo? E um pouquinho do fim do outro. É um belo caranguejo e indica muita coisa para gente. Que mesmo o DXY subindo, o dólar mundo ganhando força perante o euro, o ien e a libra, perante o real não, tá? Não conseguiu ir além dos 5,30. Então hoje, que o dólar deu uma cedida, pois bem, pessoal, temos tudo para que o dólar ceda, né? Lembrando que cada vez mais outubro se aproxima, mais o Datafolha, Datapovo ou as pesquisas aí podem fazer preço no câmbio, especificamente, tá? Pacotes fiscais, ministros da economia, coisas do tipo. Então, o dólar nosso, ele tem tudo para cair hoje, deve cair, mas lembrando, não tem uma posição swing trader, né, para swing trade, perdão, para um tempo além de outubro, pessoal, porque outubro tudo pode acontecer no câmbio, o mercado, de certa maneira, precifica a insatisfação, satisfação via câmbio e via juros, tá? Então, juros, DI e dólar, seja um day trader pelos próximos um mês e meio, porque na minha opinião, né, porque a eleição faz preços irracionais, então tome cuidado. Hoje, a simetria para baixo, o dólar tem tudo para cair, tá? Seria ótimo que ele abrisse abaixo, inclusive do 5,207, seria ali muito bom, tá? Porque eu utilizaria durante todo o período do dia ele como resistência. Se ele abrir acima, o próprio é suporte, esses dois pontinhos aqui continuam, foi a semana inteira suporte, tá? Mesmo com o DXY subindo. E, bom, eu acho que ele tem tudo, pessoal. Se não hoje, por causa da falta de volatilidade, talvez, na semana que vem voltar aos 5,110, o equilíbrio. Lembra que a gente falou? O equilíbrio 5,110, 4,92, 4,96, 4,97. Não chegou no 4,92, não chegou no 4,96. Se eu tiver certo, DXYCD e commodities vier para cima, pessoal, vai vir uma enxurrada de trade no principal setor da Bolsa Brasileira, que é o IMAT, que é a bolsa aqui, que é as empresas de commodities. E aí o dólar tem tudo para vir para o 4,92, e aí entre fim de setembro e outubro, 4,92, 5,110, a depender de pesquisa, a depender ali de alguns riscos também de Brasília, a gente fica esperando o resultado da eleição entre 4,92 e 5,110. Esse é meu cenário. Hoje, então, tá muito caro. Simetria para baixo, pulando do dolinha para cima. Se eu errar, perdão, pessoal, vamos supor que eu erre e tem tudo para acontecer também. 5,318, principal alvo ali, 5,325,5. Tá? Eu não tenho condições hoje do Globo para acreditar que o nosso dólar vai subir, mas se subir, talvez seja só para squeezar aí um pouquinho desses vendidos. Um rompimento falso para cima era o que eu apostaria caso ele venha para cima, tá? O índice abriu com gap, maravilha, então seguindo o S&P, certo? Qual que é o alvo para esse gap do índice, pessoal? O mesmo alvo de ontem, tá? Ontem já tinha argumentos bons ali para o índice subir, não subiu, tá? 112.745 é a primeira parada e as principais paradas para essa primeira hora, 113.165, 113.225. Pessoal, a assimetria do índice é totalmente compradora, tá certo? Esse sim, tá? Se você está com alguma perspectiva interessante para commodities, ele vai ficar aquém da Datafolha, etc., para o médio prazo, até outubro. Então esse talvez tenha aberto hoje uma grande oportunidade aí de fazer um trade mais longo, tá? Porque a gente, se eu estiver certo, as commodities vão performar bem para o mês e não só nessa semana. Muito bem, Bruno Mazzoni. Muito obrigado, parceiro. A gente volta a conversar na faixa das 10. Um abraço em você, até lá. Valeu, Léo. Até daqui a pouco. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.